Olá, meus amigos. Hello, my friends. Hoje vamos falar sobre um tema inevitável. Como muitos de vocês já sabem, eu adoro fazer vídeos de reação gringa e de bate-papo internacional em vários idiomas. Geralmente viajando ou aqui nas ruas de Vancouver. Eu adoro conhecer novas pessoas de países diferentes e, como sempre digo, languages. Connect people. Então, alguns inscritos parecem um pouco preocupados, e nos comentários tem bastante gente perguntando: e as viagens internacionais, Gabriel? Os vídeos de reação vão acabar, Gabriel? Bom, a verdade é que, meus amigos, os vídeos irão continuar. Claro, tudo se Deus quiser. Eu estarei novamente em ação o mais rápido possível. Claro que sempre respeitando as leis e autoridades locais. Nem que precise usar máscara o tempo todo. Estaremos de volta. E lembremos que talvez agora ainda seja o momento para que possamos desenvolver os nossos talentos e habilidades. E quando o mundo se reabrir, estaremos lá. Mas então, como está a situação no Canadá, no resto do mundo? E quando será que o mundo vai se reabrir? Como a galera já sabe, a Europa começou a se reabrir, alguns estados americanos também, de passo a passo, lentamente. E para falar sobre isso, nada melhor que ter um convidado da área de medicina. E por isso, hoje novamente tem um grande convidado, o Dr. André Modesto. Ele é médico formado pela Santa Casa de São Paulo, ele também é cirurgião formado pela Universidade de São Paulo, a USP, e também tem mestrado em Ciências de Saúde pela Universidade de Auckland, na Nova Zelândia. E nessa entrevista ele irá revelar considerações muito interessantes, então fique ligado, e no final do vídeo teremos também um pequeno presente para quem estiver aprendendo inglês e ainda não conhece o canal. Mas claro que este pequeno presente pode ser também para quem já conhece o canal, porém, quem já conhece o canal, provavelmente já conhece também o pequeno presente. Mas agora é a hora da entrevista, so without further ado, vamos começar. Primeiro, como sempre, uma honra tê-lo no canal. Como está a situação na Nova Zelândia? Eu vi que na Austrália eles estão tendo um grande sucesso no combate ao coronavírus. Na Nova Zelândia também? Sim, Nova Zelândia tem sido um modelo para vários países. Eu vou falar um pouco mais sobre as consequências ruins da estratégia adotada, mas fundamentalmente a estratégia que o governo do Partido dos Trabalhadores, o Labour, aqui da Nova Zelândia tomou, foi supressão através de lockdown geral e restrito. Então fechou fronteiras, ninguém sai de casa, e isso durou 5 semanas no primeiro momento, e agora a gente está numa fase de relaxamento relativo, mas ainda é bem restrito, e isso possibilitou que o número de casos chegasse apenas em torno de 1.400 confirmados, dos quais próximo de 1.200 já foram resolvidos, tem 200 casos ativos, e apenas 19 mortes. Existe muita transmissão comunitária, mas eles esperam que nas próximas semanas esse número vá diminuindo gradativamente até chegar ao zero. E no futuro próximo, se a Nova Zelândia quiser receber indivíduos da Austrália, vai arriscar todo esse progresso que foi obtido através da quarentena tão rígida. O tempo vai provar qual foi a melhor estratégia. Interessante, especialmente porque a Austrália também vem indo muito, muito bem. E a província de British Columbia, aqui no Canadá, nós tivemos uma gigantesca sorte com médicos dedicados, com um bom sistema de saúde e tudo mais, também com uma quarentena um tanto quanto relaxada comparado com outros países. A província da Colômbia Britânica vem tendo um certo sucesso. Enquanto isso, as províncias de Quebec e Ontário não estão indo tão bem quanto a Colômbia Britânica. Alguns lugares estão sendo mais castigados do que outros, mas o vírus ele tem um comportamento habitual para qualquer outro vírus que cause infecção respiratória. Alguns deles podem ser virulentos, outros deles podem ser letais, mas dificilmente existe uma combinação das duas características, né? Porque o vírus que ele é muito virulento, ele contamina uma grande quantidade de pessoas, essas pessoas desenvolvem sintomas, as pessoas se isolam e diminuem a transmissão do vírus. Quando a letalidade é muito alta, as pessoas morrem e deixam de contaminar outras pessoas. Acredita-se que existam pelo menos 3 cepas distintas do vírus SARS-CoV-2, que é o nome do vírus que causa a doença Covid,
Mas essas três cepas elas são muito semelhantes e têm comportamento clínico muito semelhante. Então, se uma determinada população for atingida de surpresa ou se for atingida numa segunda onda, a evolução clínica das pessoas vai ser muito semelhante. A questão da segunda onda, eu acho que é importante lembrar que os países que tiveram uma quarentena muito rígida, como a Nova Zelândia, têm sim risco de desenvolver uma segunda onda, e quanto maior for o distanciamento e a eficácia desse isolamento, maior a chance da segunda onda ser relevante. Porque, de acordo com o modelo de indivíduos susceptíveis, infectados e recuperados, eu vou te mandar a curva desse modelo, SIR, em lugares em que houve um isolamento muito importante, ainda tem muitos indivíduos susceptíveis. E esses indivíduos é que ajudam a desenvolver a segunda onda. Por outro lado, em lugares que tiveram uma estratégia mais relaxada, como a Suécia, por exemplo, mais pessoas já foram expostas ao vírus e por isso a população susceptível é menor e a segunda e a terceira onda são menos importantes do que a primeira, né? Então, o comportamento de todos os vírus respiratórios tem mais ou menos essa história, esse histórico, essa meia-vida de 4 a 7 semanas, né? Então, tem o surto inicial, um determinado número de pessoas se infecta, algumas são hospitalizadas e morrem, aí depois tem um platô e uma queda, como se fosse uma curva de Bell. E a gente já está vivenciando algo em torno da quinta, sétima semana em várias regiões do mundo. Por isso que o vírus está indo embora. E outra coisa que está ajudando o vírus a ir embora é a chegada da primavera e do verão no hemisfério norte, né? Então, graças a Deus. A partir da 14ª semana do ano, as temperaturas sobem bastante, as pessoas saem mais de casa, aumenta a imunidade, aumenta a exposição de luz ultravioleta ao vírus, o vírus dura menos nas superfícies e o contágio diminui e, consequentemente, as complicações da doença também diminuem. No dia 16 de março, o Imperial College of London soltou um report, um artigo que fazia uma previsão alarmante, né? Eles previam que talvez essa doença causasse mais de 510 mil óbitos no Reino Unido e mais de 2 milhões e 200 mil óbitos nos Estados Unidos. Extrapolando esses números para o planeta, daria uma mortalidade em torno de 50 milhões de pessoas, né? Isso fez com que os governantes tomassem medidas muito radicais, que se traduziram nesses lockdowns, medidas bem restritivas e draconianas para diminuir o fluxo de pessoas, com o objetivo de achatar a curva. E é uma estratégia que realmente faz sentido do ponto de vista teórico, mas na prática pode ser que se mostre ineficaz para poupar o maior número de vidas possíveis. Aí entra estratégias alternativas que em grande parte não estão sendo discutidas pela sociedade. Doutor André, você me falou uma coisa muito interessante. Você mencionou para mim anteriormente, você fez um vídeo legal explicando uma estratégia alternativa para lidar com o coronavírus, que pode ser, que me parece me pareceu bem interessante. Você pode tentar explicar um pouquinho para a gente? Sim, basicamente o debate quanto à estratégia para combater o vírus tem ficado polarizado entre duas vertentes, né? A estratégia de achatar a curva, que o Imperial College of London propôs, e a estratégia de expor todo mundo de uma vez só, aceitar as consequências, ter uma mortalidade brutal e num segundo momento, lamber as feridas e seguir adiante, né? Eu acho que essa segunda estratégia, do ponto de vista humanitário, ela é inviável, por isso que ela foi abandonada no Reino Unido, nos Estados Unidos e mesmo no Brasil, né? Os três governantes tinham uma certa vontade de implementar a estratégia de imunidade de rebanho de forma imediata, né? Mas, em linhas gerais, era isso. As pessoas continuam tocando a vida como elas estavam fazendo antes,
sabendo que algumas pessoas vão morrer e isso ia conferir imunidade para a maior parte das pessoas, o vírus deixaria de circular e a crise estaria resolvida. Mas aí o Imperial College of London propôs essa estratégia alternativa de trancar todo mundo dentro de casa, na esperança de achatar a curva e salvar vidas, que faz muito sentido do ponto de vista teórico. Eu mesmo apoiei essa estratégia no princípio, e a gente viu que em alguns lugares teve resultado, num primeiro momento. Mas num segundo momento, a gente começou a ver que a gente começou a receber mais informações. Então, de uma mortalidade de 3,4%, que foi alardeada pela ONU e pela China, 3,4% no início, a gente começou a fazer algumas contas e perceber que talvez essa mortalidade não fosse tão alta assim. Porque como que a província de Hubei, na China, conseguiu imunidade de rebanho se teve só 3 mil mortes, né, numa região com algo próximo de 60 milhões de habitantes, né? As contas não estavam batendo. Então, inclusive, tem um estudo da Universidade de Oxford que propunha, nessa linha de raciocínio, que a crise estaria extinta depois de 5 semanas, com uma mortalidade muito menor do que o previsto pelo Imperial College. Mas esse estudo da Universidade de Oxford foi ignorado pelo governo britânico e por toda a comunidade científica. O racional por trás dessa terceira forma de combate ao vírus é justamente tentar usar as fraquezas do vírus para ganhar imunidade de rebanho, correndo o menor risco possível. O racional surgiu depois que a gente recebeu o número da Itália, que eram um pouco mais confiáveis do que os números da China. Indivíduos de 10 anos têm um risco baixíssimo, 50 anos intermediário e acima de 80 anos altíssimo, né? Isso também é verdade quando você estratifica por doenças crônicas. Existe uma certa sobreposição entre o avançar da idade e desenvolvimento de doenças crônicas, né? Então, acho que essas duas variáveis, faixa etária e doenças associadas, são as mais importantes para determinar o risco de cada indivíduo ao se expor à doença. Então, a estratégia consistiria em expor aqueles indivíduos com menor risco. Eu começaria expondo indivíduos entre 18 e 25 anos. Essas pessoas têm um risco de desenvolver a forma grave e morrer, que é irrisório, né? É algo como ser atingido por um raio. E são pessoas que não se casaram, não têm filhos, não têm reserva financeira, gostariam de aproveitar mais a vida, aproveitar mais a juventude. E como o risco é muito baixo, a relação risco-retorno se torna muito favorável. Então, para esses indivíduos, vale a pena sair. Eles muito provavelmente vão desenvolver uma forma assintomática ou oligossintomática, ou com pouquíssimos sintomas, e vão continuar tocando a vida já tendo adquirido a imunidade, né? O que isso acarretaria para o próximo grupo etário, aquele grupo entre 25 e 30 anos? Que a circulação do vírus já estaria um pouco menor, porque já tem um contingente muito grande de pessoas imunizadas. Se esse segundo grupo resolvesse seguir o exemplo e interagir com outros membros da sociedade, digamos, uma semana depois desse primeiro grupo se expor, esse segundo grupo também se imunizaria com um risco baixíssimo, né? É algo como dirigir a sua casa até o trabalho, né? Nesse período de 40 minutos ou uma hora de commute, você correria um risco igual ao risco de contrair a forma grave da doença, né? Então, são riscos aceitáveis que todos os jovens correm todos os dias, né? E contribuiriam para o fim da crise sanitária. E de forma análoga, pessoas de 35 anos se exporiam ao vírus na sequência, e depois aqueles entre 35 e 40. Nesse momento, talvez seria a oportunidade das crianças e jovens até 18 anos se exporem. E essa população já corresponde a mais de 2/3 da população mundial, né? Então, a partir do momento que você tem jovens até 35, 40 anos, mais as crianças e adolescentes expostos, você já conseguiu 70% de
pessoas expostas ao vírus, já obteve imunidade de rebanho e já criou um ambiente muito mais seguro para aqueles acima de 40, 45, 50 anos, além dos portadores de doenças crônicas, poderem se expor, né? Então, é mais ou menos como uma forma de reservar um assento preferencial para aqueles que correm mais risco de desenvolver a forma grave da doença, de forma gradual. Seria uma estratégia inteligente, não para lutar de forma mais dura contra o vírus, ficando 2 anos recluso dentro de casa, como o modelo do Imperial College sugeria a princípio, mas uma forma inteligente. Depois de 1 ano, todo mundo já estaria imunizado, os idosos e doentes crônicos poderiam se expor, e aí todo mundo poderia voltar a uma versão mais normal da vida, sem o risco de desenvolver a forma grave da doença. Tudo isso, é claro, associado ao monitoramento do número de leitos de hospital, leitos de UTI, ventiladores disponíveis, para fazer as coisas de forma segura e eventualmente interromper o processo a qualquer momento, caso seja necessário. Mas o que eu acho mais interessante é o seguinte, que sendo que existem médicos de muito talento em todos esses lugares que estão fazendo recomendações aos governos, muitos governos parecem um tanto quanto perdidos às vezes, né? E não tem muita noção do que deveria ser feito para proteger a população e reabrir para a economia de uma maneira sensata e segura ao mesmo tempo. Eu queria dizer que essa proposta não é minha, não é de minha autoria, eu não inventei a roda, né? Eu usei alguns conceitos epidemiológicos clássicos, né? E tentei desenvolver um racional que possibilitasse o desenvolvimento de uma estratégia alternativa, né? Tem outros autores epidemiologistas que já advogam alguma coisa semelhante com essa estratégia, mas eu não vejo essa alternativa no debate público, né? As pessoas não falam sobre uma exposição escalonada por idade e risco individual, né? Uhum. As pessoas falam sobre abrir a economia por setores, né? Eu acho que esse critério de setor econômico, do ponto de vista médico, de saúde pública, não faz sentido. Faz sentido avaliar o risco individual. Eu acho que em muitos lugares esse debate já se tornou politizado, né? Uhum. Tem partidos mais liberais defendendo austeridade, partidos mais conservadores defendendo mais liberalismo. Então, a razão, a ciência, perdeu um pouco de espaço nesse debate. Então, acho que por isso que vale a pena que as pessoas debatam. E essa estratégia ela não precisa nem ser centralizada, hierarquizada, vir de cima para baixo. Ela pode ser implementada em nível comunitário. Então, se você vive num estado que já reabriu a economia, você tem 70 anos e se sente desconfortável para voltar a trabalhar, não volte, né? Fique em casa. Eu gostei muito de aprender sobre todas essas coisas e logicamente, estou aqui, todos estamos rezando para que o mundo comece de pouco em pouco voltar, né, ao normal e que vidas sejam salvas, torcendo aqui para todo mundo. Um gigantesco prazer tê-lo no canal. Foi um prazer ter falado contigo e eu estou à disposição para quem quiser me perguntar, esclarecer. Essa estratégia ela é complexa, ela tem pontos positivos e negativos, ela não é perfeita, mas eu fico feliz de poder conversar um pouco sobre um assunto que afeta tanto a vida das pessoas e obrigado pelo espaço novamente. Perfeito. Um grande prazer. Valeu. Tudo de bom aí na Nova Zelândia. Estarei aqui rezando para o mundo inteiro, para que tudo melhore. Grande abraço, doutor André. Tá. Um abraço, Gabriel. Valeu. Então tá aí, galera. Novamente obrigado ao doutor André Modesto. Sempre um prazer tê-lo no canal. E agora, para quem quiser aprender inglês, clique no primeiro link da descrição e você terá acesso completo ao meu mini curso Frases Essenciais de Inglês. Ele será totalmente grátis. Estou oferecendo ele de graça, justamente devido à delicada situação mundial no momento. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique aqui na minha cara para fazê-lo. E, como sempre, um grande abraço a todos vocês e valeu!